Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor nesta noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco nesta noite. Amém, meus irmãos? Queridos, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, evangelista Ivan. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, que sempre tem curtido, sempre tem me acompanhado com as lives que eu faço sempre para o crescimento do reino de Deus, pregando o Evangelho, compromisso com a palavra do Senhor. E nesta noite também, de domingo, primeiro dia da semana, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra de Deus. A palavra desta noite será uma palavra de instrução. Eu vou dar aqui um ensinamento. Vai ser um culto nesta noite de ensinamento da palavra. Amém? Mas antes de nós irmos para a palavra, meus irmãos, eu quero saudar a todos os irmãos do Maranhão, do Piauí, lá de Belém do Pará. Quero mandar uma saudação para os irmãos lá do estado de Sergipe, aqui também da Paraíba, estado de Pernambuco. Amém? Todos os irmãos deste lugar que eu citei, que Deus abençoe muito, tá bom? Que você possa compartilhar a live para que chegue também a outros irmãos e a outras irmãs também, tá bom? Para que eles possam ouvir uma palavra de Deus. Queridos, aqueles que puderem se inscrever no meu canal no YouTube, Evangelista Ivan, tá bom? Será uma honra eu receber a sua pessoa no meu canal. Lá você vai ver vídeos sempre com uma palavra de Deus, com louvores, sempre para edificação, aleluia, e crescimento das nossas vidas espiritual. Queridos, eu sempre falo e vou continuar falando sempre, que tudo começa bem através da oração. Amém? Tudo se inicia bem através da oração. Meus irmãos, eu quero orar nesta noite. Eu quero convidar a você orar junto comigo. Não me deixe orando sozinho. Ore comigo. Eu convido a você orar. Aleluia. Vamos falar com Deus, né? Eu sei que todos nós temos o nosso momento a sós com Deus, mas essa é uma oração em comunhão, unidos, eu, você, em oração, em concordância. Amém? Ore pela minha vida, pela minha família, pelo meu lar, pelo meu ministério. Eu também vou orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar, pelo seu ministério nesta hora. Amém? Oramos ao Senhor. Pai bendito, Pai amado, Pai de misericórdia. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Criador dos céus e da terra, o Deus a quem eu tenho servido até aqui, Pai. O Deus a quem eu tenho crido, confiado e acreditado. O Deus da minha vida, o Deus dono da minha alma, o Deus vivo, o Deus da igreja. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Nesta noite, Senhor, te agradecemos por mais um dia, Pai. Te agradecemos pelos livramentos.
Te agradecemos pelo pão de cada dia. Te agradecemos pela saúde que o Senhor tem nos dado. Pai, obrigado pela paz. Obrigado, Pai, pelas guerras, pelos conflitos, pelas provas, pelas dificuldades que nós também enfrentamos. Sabemos que é com isso que nós crescemos mais na fé, na graça do Senhor Jesus. Pai, nesta noite, Pai, eu quero te render graças, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, na minha família e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, visita a minha família lá no outro lado, Senhor. A minha mãe, os meus irmãos, os meus tios, as minhas tias, os meus primos, as minhas primas, os meus sobrinhos e as minhas sobrinhas. Pai, estenda as mãos para eles. Continue salvando no meio da minha família. Continue fazendo a tua maravilhosa obra, trabalhando, libertando, restaurando, batizando com o Espírito Santo, com fogo, curando, para a honra e a glória do teu santo nome, Pai. Pai, eu apresento nesta noite a minha esposa, as minhas 2 filhas, Senhor. Que o Senhor continue com as mãos estendidas para elas, dando graça, dando sabedoria, fazendo a tua obra na vida de cada uma delas, Pai. Estenda as mãos. Ó Deus, eu apresento neste momento o Brasil, o estado que eu estou vivendo no dia de hoje, a cidade, o bairro, essa casa, os vizinhos daqui. Que o Senhor entra com salvação, Senhor. Vai trabalhando, vai libertando, transformando, fazendo a tua obra, a tua vontade na vida de cada um, Senhor. Pai, eu apresento nesta noite os pastores, presidentes, líderes. Eu apresento os evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, missionários, homens e mulheres de Deus que servem na tua obra, que trabalham pelo teu nome, Pai. Continue estendendo as mãos para eles. Continue dando graça, dando força, dando ânimo ao teu povo. Pai bendito, Pai amado, eu apresento também nessa noite, Senhor, as dirigentes de círculo de oração, cada componente de círculo de oração, o trabalho de círculo de oração na tua casa, Pai. Continue com tuas mãos estendidas, dando graça a essas mulheres guerreiras que têm renunciado, Senhor, para fazer este trabalho, para fazer a tua obra. Abençoa a vida delas, Pai. Supre as necessidades. Pai, nesta noite, abre a porta da palavra, Senhor. Fala conosco, ó Pai. Alabaiassuri xaralá canterei labaiassuri cantela lalamayassuri, através da tua boa e poderosa palavra. Revela o mistério que há em tua palavra, Senhor. Fala com aquele, com aquela que está do outro lado assistindo esta live. Meu Deus, recebe o louvor que será entoado aqui, Senhor. Oh, Pai, se faz presente nesta noite aqui em nosso meio. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você sentiu a presença de Deus aí onde você está? Você sentiu o céu aí onde você está? Você está feliz? Você está regozijado? Você está alegre? Oh, glória! Se não estivesse alegre, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, agora eu vou colocar aqui um louvor. Nós vamos aqui colocar 2 louvores. E com esses 2 louvores nós vamos louvar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, engrandecer a Deus, exaltar a Deus, se alegrar com Deus. E logo depois desses 2 louvores, queridos, eu quero ler a palavra de Deus e logo depois da leitura expressar aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem a falar conosco nesta noite. Amém? Glória ao nome de Jesus.
Se alegre na presença de Deus nesta noite. Meu Deus é fiel, com Elião Oliveira. Eu posso dizer com convicção, meu Deus é fiel. Eu posso falar sem medo de errar, Meu Deus é fiel. Cumpre suas promessas, age na hora certa. Meu Deus é fiel. Haja o que houver, eu continuo dizendo que o Meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel, não falha jamais, não me deixa só, socorro me traz. Se alguém me despreza, ele diz, não temas, contigo estou. Glória a Meu Deus. Deus é fiel, Nosso Deus é fiel nesta noite, meus em irmãos. todas as batalhas da minha defesa, ele por mim peleja, me faz vencedor. Meu Deus é fiel. Quando estou chorando, ele enxuga meu pranto. Meu Deus é fiel. Se entro na guerra, ele luta por mim. Meu Deus é fiel. Se a tristeza me encerra, ele vem e me alegra. Meu Deus é Fiel. Se as ondas me cercam, ele fala que é pra ti. Meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel. Não falha jamais, não me deixa só. Ele não me deixa só. Se alguém me despreza, ele diz, não temas, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza, em todas as batalhas é minha defesa. Ele por mim peleja e me faz vencedor. Porque Deus é fiel. Meu Deus é fiel, é o Deus do impossível. Eita glória ao nome de Jesus. Ele é fiel, ele tem sido fiel com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida, meus irmãos. Ele é soberano e age como quer. Meu Deus É fiel. Aquiete-se, irmão, tua vitória é certa. Porque Deus é fiel. Meu Deus é fiel, não falha jamais, não me deixa só, socorro me traz. Se alguém me despreza, ele diz, não temas, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza, em todas as batalhas é minha defesa. Ele por mim peleja e me faz vencedor. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Eita Jesus. Meu Deus, Não se canse de dizer que ele é fiel. não há quem impeça o seu trabalhar. Meu Deus é fiel. Se o inimigo nos cerca, lançando suas setas, meu Deus é fiel. Vai Satã recuar, para o seu povo marchar. Porque Deus é fiel. Meu Deus é fiel. Não falha jamais, não me deixa só, socorro me traz. Se alguém me despreza, ele diz, não temas, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza, em todas as batalhas é minha defesa. Ele por mim peleja e me faz vencedor. Porque Deus é fiel. Oh, glória. Ouvi mais um hino nesta noite. Amém. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Está respirando? Está respirando? Está respirando? Louve ao Senhor nesta noite. Adore a Deus, exalte a Deus, engrandeça ao nosso Deus, porque Ele é bom e a sua benignidade, dura para sempre. Aracanta labaiaçu, aracanta labaiaçu. Eita Deus. Mais perto, o que o meu olho não viu, meu ouvido não Ouviu. nem subiu ao meu coração. Venha, Deus, revelar. Quero mais conhecer tua grandeza sem Um abraço a todos os irmãos, a todas as irmãs aí lá de São Luís do Maranhão, grande a né? profundidade das tuas riquezas. Vitória nossa. Mas são mistérios pra mim. A mim responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esta é a promessa. Se alegre, se alegre, se alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Minha vida consagrar, revelará pra mim mistério dos céus. Com Moisés eu como mostra a tua glória. Vem marcar a minha vida, minha história. No teu monte vou subir e me prostrar. Até tua glória pela fé eu contemplar. Não mereço, sou indigna, Senhor. É verdade. Sou mortal, sou imperfeita, diz meu ser. Mas tua face a cada dia buscarei. Tua graça me dá forças pra seguir. Não desisto, Deus, eu quero mais de ti. Aleluia, Quero te aleluia, aleluia, aleluia. quero te sentir. Quero conhecer tua vontade, meu viver. Jesus. Renunciar Eita glória. só pra te agradar. Agradar. Quero a cada dia, sim, a cada dia, mais perto de ti sempre estar. Mais perto de ti. Mais santidade para o Da meu glória. viver. Mais perto de ti. Mais parecido contigo hei de ser. Mais perto de ti, Senhor. Mais sinto teu perfume a me envolver. Mais perto de ti. Mais graça, amor, mais unção, mais poder. Mais perto de ti. Mais comunhão tenho com os teus irmãos. Mais perto de ti. Mais humildade, mais submissão. Mais perto de ti. Mais ousadia pra falar do teu amor. Mais perto de ti. Mais perto desse meu Senhor. Mais perto de ti. Ainda que seja dor, que me una te odeio. Mais perto O de que ti. importa pra mim é estar mais perto de ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais perto de ti. Glória. Sim, Glória a mais Deus. perto Glória a Deus. de ti. Glória a Deus. Eu quero estar, Senhor. Que você possa estar mais perto do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Quantos aqui está perto do Senhor, meus irmãos? Quantos aqui deseja estar perto do Senhor? Oh, glória. Quantos aqui quer estar perto de Jesus, irmãos? Não tem coisa melhor do que estar perto de Jesus. Não tem coisa melhor do que estar perto do Senhor. Amém? Queridos, mas nesta hora
é chegada a hora da leitura da palavra. Nosso tempo passa muito rápido, né? Aleluia. Já são 7 horas, 19 horas e 31 minutos. E eu creio que nós vamos até 8 horas, 8h10, 8h20, por aí. Eu convido meus irmãos a abrir a sua Bíblia, segundo Timóteo. Segundo a Timóteo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Vamos ler até o versículo de número 5. 5 versículos apenas vamos ler, amém? Todos acharam nesta noite, segundo Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 até o versículo 5. A todos que estão chegando aí, a paz do Senhor, fique à vontade para ouvir a palavra de Deus nesta noite, amém? Queridos, o título desse texto bíblico diz: extrema corrupção nos últimos tempos. Extrema corrupção nos últimos tempos. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 1, 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí Paulo fala para Timóteo: destes afasta-te. Vou repetir o versículo 5, a parte C. Destes afasta-te. Amém. Meus irmãos, capítulo 3, versículo 1 em diante, dessa carta que Paulo escreve a Timóteo, é muito interessante o que o apóstolo São Paulo, ele, pelo Espírito Santo de Deus, ele já provia no futuro.
O Espírito Santo, na vida de Paulo, ele aqui está provendo o futuro, os últimos dias, o fim dos tempos. E Paulo, pelo Espírito Santo, ele já provê que nos últimos tempos, meus irmãos, não seria fácil ser crente. Não seria fácil ser um servo ou uma serva de Deus, fiel. Porque às vezes ser crente do jeito que muitos querem é fácil. Mas aqueles que querem levar a sério ser crente, principalmente nos últimos dias, nos últimos tempos, Paulo prevê pelo Espírito Santo, aqui no capítulo 3, versículo 1, 2 Timóteo, que não seria fácil. E Paulo vai contar porque não seria fácil. Paulo vai expressar porque não seria fácil. Você vê que a estrofe desse texto bíblico diz aqui que extrema corrupção nos últimos tempos. Queridos, extrema é algo que é avançado. Paulo prevê aqui que nos últimos tempos a corrupção ia avançar, a corrupção ia aumentar, a corrupção ia crescer. Aleluia, aleluia. E Paulo inicia o versículo 1 do capítulo 3, 2 Timóteo, escrevendo o seguinte, olha o que ele diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, Paulo está falando aqui para Timóteo. Timóteo era um obreiro aprovado. Paulo fez ele pastor, né? Paulo deixa ele em uma igreja, nessa igreja que Timóteo é responsável. Paulo vai doutrinar Timóteo, instruir Timóteo, né? Acerca das coisas espirituais, o que convém, o que não convém. E aqui no capítulo 3, versículo 1, Paulo fala para Timóteo o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Irmãos, quando Paulo prevê aqui pelo Espírito Santo que nos últimos dias, que eu creio, eu, evangelista Ivan, creio que esses últimos dias são hoje, esses últimos dias é esses que estamos passando, vivendo, revivenciando. Eu creio assim. Que nesses últimos dias, Paulo ele fala a Timóteo que sobreviria tempos trabalhosos. Paulo diz para Timóteo que sobreviria tempos difíceis. Aleluia. Tempos trabalhosos e tempos difíceis para aqueles que querem ser crente de verdade.
para aqueles que querem compromisso com a palavra, compromisso com o ministério, compromisso de ser um pastor, compromisso de ser um obreiro, compromisso de ser um homem de Deus, compromisso de ser uma mulher de Deus. Paulo fala aqui para Timóteo que nos últimos dias sobreviria tempos trabalhosos. Paulo está dizendo, nos últimos dias, Timóteo, não será fácil. Nos últimos dias, Timóteo, não vai ter nada fácil. Nos últimos dias, Timóteo, vai ter muito trabalho. Vai vir tempos trabalhosos, tempos difíceis. E Paulo cita sobre os tempos difíceis que sobreviria. Paulo dá aqui, pelo Espírito Santo, alguns exemplos que no meio desses tempos difíceis que sobreviria, aleluia, louvado seja Deus, ele dá alguns exemplos e cita esses exemplos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu separei aqui um estudo para nós estudar juntos sobre isso. Presta atenção no que ele diz. Quando ele fala para Timóteo que sobreviria na terra tempos trabalhosos, ele inicia o versículo 2 dizendo, eu estou no capítulo de número 3, capítulo 3, versículo 2 do 2 Timóteo, amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Aí Paulo diz, porque haverá homens amantes de si mesmo. Presta atenção. O primeiro tipo de pessoa que Paulo fala aqui para Timóteo, no meio desses tempos difíceis, trabalhosos, que havia de vir sobre a terra, o primeiro tipo de pessoa que Paulo diz é que haveria pessoas, incluindo homens e mulheres, vice-versa, é claro, falando. Paulo diz que haveria pessoas nesses tempos trabalhosos que seriam homens amantes de si mesmo. Você vê que a primeira tipo de pessoas que ia surgir no tempo trabalhosos, em tempos difíceis nos últimos dias, Paulo prevê pelo Espírito Santo de Deus, é esse tipo de pessoa, homem amante de si mesmo. Aí você pode perguntar, evangelista Ivan, o que significa homem amante de si mesmo? Eu vou explicar a você. Sabe o que significa homem amante de si mesmo? Homem amante de si mesmo é alguém que se preocupa mais consigo mesmo do que com os outros. Homem amante de si mesmo é alguém que se preocupa mais consigo mesmo do que com as coisas de Deus. Homem amante de si mesmo é alguém que se preocupa mais consigo mesmo do que com Deus. Presta atenção. Quando Paulo fala aqui, porque haverá homens amantes de si mesmo, é porque essas pessoas que irão surgir amantes de si mesmos, é pessoas que só vão se preocupar consigo mesmo. Ela não vai querer saber como estão as outras pessoas. Ela não vai querer saber se as pessoas estão bem. Ela não vai querer saber se as pessoas têm salvação. Ela não vai querer saber se as pessoas já se alimentaram, tem veste para vestir, tem casa para morar, tem uma vida digna como um ser humano devia ter.
homens amantes de si mesmo, ele não vai ligar para isso. Por quê? Porque alguém que é amante de si mesmo, eles só vão se preocupar com seu bem-estar. É aquele tipo de pessoas que só vão se preocupar com si próprio, consigo próprio. Eu vou explicar a você. Homens amantes de si mesmo é aquele. Se ele comeu, ele não quer saber se seu irmão comeu. Se ele bebeu, ele não quer saber se seu irmão bebeu. Se ele vestiu, ele não quer saber se seu irmão tem veste. Se ele calçou, ele não quer saber se seu irmão calçou. Se ele tem um emprego, ele não quer saber e está nem aí se alguém tem um emprego. Se ele tem uma vida boa, ele não quer saber se os outros têm uma vida boa. Ele está nem aí para ninguém. Mas também, um homem que tem essas características, que ama a si mesmo, além dele não querer saber como os outros estão, agora vamos para o lado de Deus. Homem amante de si mesmo é uma pessoa, é alguém que está nem aí se Deus existe ou deixa de existir. Vai ser um certo tipo de pessoas que não vai querer saber de Deus, não vai querer procurar conhecer quem é Deus, saber quem é Deus, quem Deus é, o que Deus faz, o que Deus tem para dar, o que Deus tem para oferecer. Homens amantes de si mesmo será esse tipo de pessoas que ele, tendo bem, o resto, me desculpe a palavra, que se dane. Então, a primeira característica que Paulo dá de alguém nos fins dos dias, nos últimos dias, no fim dos tempos, porque haverá homens amantes de si mesmo, é pessoas que só vai olhar para si próprio, só vai pensar em si próprio, só vai querer saber do seu bem-estar. Ele não quer saber de mais nada. Se ele estiver bem, amém. Os outros que se danem. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas vamos lá. Paulo ainda continua falando para Timóteo. Paulo, além de dizer que nos últimos dias haveria homens amantes de si mesmo, Paulo continua falando que porque haverá homens amantes de si mesmo, Paulo também dá uma segunda característica de pessoas que irão surgir nesses tempos trabalhosos nos últimos dias. Qual é, evangelista Ivan? Avarento. Nos últimos dias, meus irmãos, nos últimos tempos, surgirão pessoas avarentas, pessoas completamente avarenta, pessoas que vão amar o dinheiro, pessoas que vão amar as suas riquezas, pessoas que vão amar os seus bens materiais. A pessoa avarenta, irmão, alguém quando é avarento ou avarenta, seja ele homem ou mulher, é uma pessoa que ele faz de tudo, que ela faz de tudo pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro. A pessoa avarenta, meus irmãos, ela passa a ter o dinheiro como um Deus na vida dele ou na vida dela.
E o apóstolo Paulo, ele fala aqui que nos últimos dias, no fim dos tempos, nos dias que sobreviria tempos trabalhosos na terra, para a igreja, surgiria pessoas avarentas. Pessoas avarentas. Queridos, uma pessoa avarenta é terrível. Você sabia que uma pessoa avarenta, ela ama o dinheiro, ela ama suas riquezas mais do que tudo nessa vida? Não, eu estou falando que uma pessoa avarenta, ela ama o dinheiro e as riquezas mais do que tudo nessa vida. Glória a Deus. Uma pessoa avarenta, meus irmãos, ela prefere o dinheiro do que sua esposa. Ela prefere o dinheiro do que seu esposo. Uma pessoa avarenta, ela prefere o dinheiro do que seus amigos. Uma pessoa avarenta, ela prefere o dinheiro do que a felicidade. Ela prefere o dinheiro do que a salvação. Ela prefere o dinheiro do que a vida eterna. Ela prefere o dinheiro do que a obra de Deus. Ela prefere o dinheiro do que o próprio Deus. Aleluia. Veja o que Jesus fala sobre isso. Em Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Glória, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24. Preste atenção que o Senhor Jesus vai falar aqui em Mateus, capítulo 6 e versículo 24, acerca da avareza. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Presta atenção no que Jesus fala. Quem é Mamon, irmão, aqui? Mamon é um símbolo do dinheiro, da riqueza. Mamon era um deus que tinha um significado do dinheiro, da riqueza. Aleluia. E Jesus é claro a dizer que ninguém pode servir ao mesmo tempo a Deus ou a Mamon, ou as riquezas. Temos que escolher ou se dedicar a Deus, ou se aproximar de Deus, ou servir a Deus ou ao dinheiro. Não podemos servir aos dois ao mesmo tempo. Não venha com essa história de dizer, eu sirvo a Deus e sirvo ao dinheiro. Eu se dedico a Deus e me dedico às minhas riquezas. Não pode. Jesus é muito claro a dizer, a um se dedica e a outro despreza. Oh, glória. E tem muitos avarentos que irão surgir, já surgiu, mas irá surgir mais ainda nos últimos dias, que eles vão desprezar a Deus. Eles vão desprezar as coisas de Deus. Eles vão desprezar as coisas santas por amor ao quê? Ao dinheiro. É forte isso aqui.
O apóstolo Paulo também fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. E ele ainda diz que por causa do dinheiro, alguns se desviaram da fé. Era crente, andava com Deus, tinha fé, era batizado, dava lugar no Espírito Santo. Mas depois que começou a pegar em dinheiro, se desviou. Amou mais o dinheiro do que a Deus. E Paulo deixa claro aqui que nos últimos dias, que sobreveria tempos trabalhosos, surgiria pessoas com essa característica de amar mais o dinheiro do que a Deus, de amar mais o dinheiro do que as pessoas, as almas. E Deus tenha misericórdia, irmãos. Mas Paulo continua falando. Paulo continua dizendo que haveria homens amantes de si mesmos, avarentos, mas Paulo ainda dá um nome aqui de tipo de pessoas que nos últimos tempos iriam surgir. Ele dá um nome com presunçosos. O que significa alguém que é presunçoso, irmão? Oh, glória! Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Presunçoso é uma pessoa que se aparenta mais melhor ou inteligente do que alguém. A palavra presunçoso, o significado dessa palavra é aquele que quer ser melhor do que os outros. Queridos, será que não está acontecendo isso hoje? Será que não tem pessoas amantes de si mesmo no dia de hoje? Será que no dia de hoje não tem pessoas com essas características de avareza? E esta também que Paulo cita aqui, pessoas presunçosas. Pessoas que querem ser melhor do que as outras. Aleluia. Ah, aqui eu faço melhor do que você. Ah, eu sou melhor do que você. Ah, eu dou melhor do que você. Ah, eu sou mais inteligente do que você. Ah, eu sou mais sábio do que você. Ah, eu sou mais bonito do que você. Eita glória! Quando você vê esse certo tipo de pessoas, irmãos, essa pessoa tem um significado na Bíblia e o nome dele é dado ou dela como presunçoso. Quando você vê alguém querendo ser melhor do que os outros, é uma pessoa presunçosa. Infelizmente, até dentro das igrejas tem isso. Pessoas presunçosas, evangelista Ivan. Sim, dentro das igrejas tem pessoas presunçosas. Não é só fora não, dentro também tem. Pessoas que querem ser melhor do que as outras, irmão. Dentro da igreja do Senhor. Sabendo que dentro da igreja do Senhor, o melhor que chama é Jesus. Jesus é o melhor. Dentro das igrejas tem pessoas que se acham cantar melhor do que o outro, louvar melhor do que o outro. Ah, eu prego melhor do que você. Ah, eu dirijo melhor do que você.
Ah, eu faço as apresentações melhor do que você faz. Ah, eu pastoreio melhor do que você pastoreia. Ah, eu evangelizo melhor do que você evangeliza. Ah, eu faço mais obras sociais melhor do que você faz. Ah, eu visito melhor do que você visita. Você já viu, irmão? Esses tipos de pessoas dentro da igreja, essas pessoas é conhecido na Bíblia como pessoas presunçosa. Uma pessoa presunçosa é alguém que quer ser melhor do que o outro. Sempre quem faz o melhor é ele. Sempre quem faz o melhor é ela. Aleluia. E Paulo diz que nos últimos dias, no fim dos tempos, surgiria pessoas desta qualidade, presunçosas, que se acham melhor do que as outras. Mas o engraçado é que Jesus falou, aquele que quiser ser o maior, tem que se tornar o menor. Aquele que quer ser o primeiro, tem que se tornar o último. Aquele que quer ser grande, tem que se tornar pequeno. Aquele que quer ser sábio, torne-se louco. Aleluia. Eu quero dar um conselho para você nesta noite. Não queira ser melhor do que ninguém. Pelo menos eu quero falar para você. Você não é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Alguém acha ser melhor do que os outros, mas não é. Somos todos o mesmo. Ah, Deus dá dom a um diferente do outro. Ah, Deus usa alguém diferente de alguém. Mas não é para aquele alguém ser melhor do que o outro alguém. Se você tem mais do que seu irmão, não queira ser melhor do que seu irmão. Se você está numa posição mais elevada do que seu irmão, não queira ser melhor do que seu irmão. Aleluia. Se você está fazendo isso, eu quero falar para você que você é uma pessoa dessa, presunçosa. Eita glória. Mas Paulo continua falando. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Agora Paulo fala soberbos. Palavra soberbos, irmãos. Palavra soberbo também significa orgulhosos. Você já viu, você já se deparou com pessoas orgulhosas, irmãos? Como elas são? Você já deparou com pessoas soberbas, né? Pessoas soberbas, orgulhosas. Acha que é, acha que faz e acontece. Não se espante. Porque nos últimos dias, Paulo está dizendo que surgiria pessoas soberbas, orgulhosas. Oh glória! Mas ele continua falando. Presunçosos, soberbos, blasfemos. Paulo diz que nos últimos dias, no fim dos tempos, surgiria pessoas com essas características. Pessoas que iriam blasfemar. Blasfemar o que, evangelista Ivan? Blasfemar as coisas de Deus.
blasfemar as coisas santas, blasfemar as coisas religiosas, blasfemar o Espírito Santo. Nos últimos dias, Paulo, ele fala, ele prevê pelo Espírito Santo e diz a Timóteo: Timóteo, nos últimos dias surgirão pessoas blasfêmias. Eita glória! Será que nos dias que nós estamos não tem pessoas assim? Blasfêmias? Que blasfema mesmo, irmão. Que blasfêmias contra Deus, blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfêmia contra, aleluia, contra a obra do Senhor, contra as coisas santas. Aleluia. Aleluia. Não se espante, crente, quando você vê, aleluia, em um período de tempo, as pessoas com esse intuito, com essa característica de blasfemar contra as coisas de Deus, porque vai surgir esses tipos de pessoas. Está escrito aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo e o verso de número 2. Surgirão pessoas blasfêmias. Vão blasfemar de Deus. Vão blasfemar da igreja. Vai blasfemar do Espírito Santo. Mas Paulo continua falando. Além de surgir pessoas com essas características, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, Paulo ainda diz, desobediente a pais e mãe. Meus irmãos, olhe para a família, olhe para os filhos, para as filhas. Vamos botar 70% a 80% dos filhos e das filhas nos tempos de hoje, nos dias de hoje, nesses dias chamados hoje, o agora. 70% a 80% dos filhos e das filhas são desobedientes a pai e a mãe. Não obedece. Se levanta contra os pais, se levanta contra as mães. A mãe fala, faça isso aqui, meu filho, ele não faz. Os pais falam, faça isso aqui, minha filha, elas não faz. E Paulo, ele é claro, aleluia, ele prevê pelo Espírito Santo que os últimos dias levantaria pessoas com esse intuito e com essas características, filhos desobedientes a pai e a mãe. A palavra desobediente significa aquele que não acata a ordem de alguém. Aí eu quero aqui agora trazer para o lado espiritual. Pessoas desobedientes a pastor, não obedecem ao pastor, não obedecem o seu líder espiritual. Mulheres que faz parte de uma comissão, não obedece a sua líder, a dirigente do círculo de oração. Obreiros que não obedecem ao seu líder. Aleluia. Aleluia. Não fique apavorado e nem assustado, irmãos, porque Paulo prevê pelo Espírito Santo de Deus que nos últimos dias seria, aleluia, desta forma.
Uma das características de pessoas que irão surgir nos últimos dias são filhos desobedientes a pai e a mãe. Mas Paulo fala mais. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Paulo ainda dá outro tipo de pessoa: ingratos. Nos últimos dias vai surgir pessoas ingratas. Quem é a pessoa ingrata? Quem é que tem essa característica de ingratidão na vida? Você já fez algo para alguém e alguém recebeu esse algo e foi embora e acabou-se. Ele só queria receber mesmo, nem agradeceu. Me faz lembrar dos 10 leprosos, né? Os 10 leprosos. Jesus curou os 10. Só um voltou para agradecer. Só um foi grato. E os 9 foram ingratos. No dia de hoje, Jesus cura alguém com câncer. Jesus salva em um acidente, baleado na rua. Jesus tira da onde ninguém podia tirar. Jesus faz o que ninguém podia fazer. No meu entendimento, uma pessoa dessa, ela era para ser grata a Jesus por toda a vida, irmão. Ela era para viver para Jesus por toda a vida, porque Jesus fez na vida dele, na vida dela, o que ninguém podia fazer. Mas você vê hoje, às vezes Jesus faz um milagre. Ele só vai na igreja, na casa do Senhor, porque estava precisando. Depois que recebeu o milagre, mas nunca ele pisou o pé lá. Ingrato. E Paulo diz que surgiria pessoas dessa qualidade nos fins dos tempos, nos últimos dias. Ingratas. Se prepare, meus irmãos. Não se assuste se você fizer algo por alguém e alguém não te agradecer. Não se assuste com isso. Porque terá pessoas dessa qualidade. Ingratos. Não irão agradecer. Será pessoas ingratas. Paulo fala ainda. Profanos. O que é uma pessoa profana? O que é uma pessoa que é profano, meus irmãos? É aquele tipo de pessoas que esquece a lei de Deus, os mandamentos do Senhor não guarda. Profano é aquele tipo de pessoas que se levanta contra Deus, contra as coisas de Deus. Uma pessoa profana é aquele tipo de pessoa que não gosta das coisas sagradas. Profanos. Profano é aquele tipo de pessoa que não gosta da igreja de Cristo. Ele não gosta, ela não gosta da igreja de Cristo. É uma pessoa profana. Uma pessoa profana é aquele tipo de pessoa que não gosta de examinar as escrituras, de ler a Bíblia.
Uma pessoa profana é uma pessoa que não gosta de orar, conversar com Deus. Uma pessoa profana é uma pessoa que está nem aí para guardar os mandamentos do Senhor. Uma pessoa profana é uma pessoa que está nem aí para andar na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Profanos. Chegará esse tempo, meus irmãos, que Paulo diz aqui, os últimos dias, fim dos tempos, que as pessoas surgirão com o intuito e com essas características profanas de não aceitar a lei de Deus, de não aceitar os mandamentos de Deus. Chegará o tempo que as pessoas vão querer andar dos jeitos que agrada a si mesmo. Profanos. Não querem saber de Deus. Não querem saber das coisas santas. Não querem saber da igreja do Senhor. Aleluia. E Paulo ainda dá mais uma dica aqui. Eu estou no capítulo 3, versículo de número 3 de 2 Timóteo. Além de Paulo dizer, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos. Paulo ainda diz, sem afeto natural. Irmãos, quem é uma pessoa que ela traz essa característica na sua vida de não ter afeto natural? Sabe quem são essas pessoas, irmãos? Que não têm afeto natural. São pessoas que não amam. Pessoas que não compartilham o amor. Uma pessoa que não tem afeto natural é uma pessoa que não ama a Deus, não ama o próximo como a si mesmo. Uma pessoa que não tem afeto natural é uma pessoa que não perdoa, não consegue perdoar. É uma pessoa irreconciliável. O coração dele, o coração dela é um coração duro, um coração de pedra. E Paulo, ele prevê pelo Espírito Santo e mostra algumas pessoas que surgirão nos últimos dias com essa característica. Pessoas sem afeto natural. Pessoas que não conseguem amar. Pessoas que não conseguem perdoar. E a palavra de Deus diz que o amor, quem ama, está cumprindo o mandamento de Deus. Porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, irmãos. O amor é extraordinário. O amor não tem que faltar na vida do ser humano. Principalmente de um servo e uma serva de Deus. É por isso que Jesus ele fala para os discípulos, no capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus, que os discípulos seriam sal da terra e luz do mundo. Que os discípulos tinham que fazer a diferença na terra. Porque vai chegar um dia, como Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, que pela iniquidade se multiplicar, o amor de muitos esfriará. Meus irmãos, eu termino por aqui esta live. Eu
Eu glorifico a Deus pela sua vida. A paz do Senhor, irmão Gênesis. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, irmão Gênesis. Deus abençoe seu pai, Zéuinho. Deus abençoe sua mãe. Deus abençoe seus irmãos, Laco, Lu, que eu me esqueci o nome dele, mas conheço como Oião, né? Todos os irmãos, né? Aí, irmão Gênesis, Deus te abençoe muito em nome de Jesus, tá bom? Mas, meus irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Nós, como a igreja do Senhor Jesus nessa terra, nós, como os representantes de Deus nesta terra, temos que entender uma coisa: que os tempos difíceis chegarão para nós. Que os tempos difíceis vão chegar. Oh, glória. Mas eu quero falar para você. Você, como crente salvo em Jesus, continue fazendo a diferença. Continue sendo exemplo nesta terra. Não se corrompa. Não se venda. Você lembra de Daniel na Babilônia? Quando o rei decreta o manjar deles. Mas Daniel coloca no seu coração a não se contaminar. Assim mesmo é nós. É eu, você, toda a igreja de Jesus nessa terra. A corrupção está aí em massa. O avanço está aí. De pessoas orgulhosas, soberbas, desobedientes, presunçosos, querendo ser melhor do que os outros, e bababá, e bbb. Mas o crente em Cristo Jesus é diferente. É diferente. Deus te abençoe. Deus te ajude. Deus te proteja. Até a próxima. Em nome de Jesus. Se Ele quiser e Ele permitir. Um abraço do seu irmão em Cristo, evangelista Ivan. Em nome de Jesus. Para finalizar. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus.